Bem-vindos então a mais uma sessão deste plano de formações. As nossas próximas 2 horas serão dedicadas ao tema da formação profissional e da capacitação dos trabalhadores. O meu nome é Ana Araújo, eu sou advogada, trabalho com a doutora Conceição Soares, com quem também já tiveram a oportunidade de partilhar as sessões anteriores e que vos acompanhará também nas próximas sessões com outros temas relacionados com o direito do trabalho. Sintam-se à vontade para colocarem as questões que entenderem, quer através do chat, quer no final, no período de debate. E vamos então, assim, em jeito de antevisão daquilo que nos espera nas próximas 2 horas, traçar aqui um roteiro. Então, assim, em termos muito genéricos, passo a expor-vos aquele que será o nosso roteiro para as próximas 2 horas. Começaríamos numa primeira fase por abordar os objetivos da formação profissional, aquilo que se pretende atingir com a formação profissional. Em concreto, o objetivo da formação contínua, ou seja, da formação permanente dos trabalhadores e das pessoas em idade ativa para prestar trabalho e para, digamos, desenvolverem as suas competências e, digamos, estarem mais aptas e capazes para desenvolver a atividade profissional. Falaremos também em concreto das horas de formação, que número de horas obrigatórias é que estabelece a legislação para que a entidade empregadora forneça ao trabalhador. Veremos também que haverá aqui uma possibilidade da entidade empregadora flexibilizar as horas de formação que poderá dar aos trabalhadores, seja através de antecipar essas horas de formação, seja, digamos, por postergar para um momento para a frente essas horas de formação. Veremos também o que é que acontece às horas de formação que não são ministradas naquele ano, se convertem em crédito de horas de formação. Veremos também a questão do subsídio para a formação contínua, que haverá aqui um direito a um subsídio, se necessário, para que os empregadores estão obrigados a dar aos trabalhadores no âmbito da formação. Veremos também quais os efeitos da cessação do contrato de trabalho no direito à formação. A cessação de contrato de trabalho tem múltiplas formas, pode ocorrer por via da caducidade, pode ocorrer por via da denúncia do contrato de trabalho, quer pelo empregador, quer pelo trabalhador, e veremos qual é que é o efeito dessas formas de cessação no direito à formação e nos créditos de formação. De uma forma muito sucinta, veremos também os direitos e os deveres dos trabalhadores na formação e na participação nas ações de formação. Veremos também quais são as entidades que estão obrigadas a ter um plano de formação e que requisitos é que esse plano de formação deve obedecer. Veremos também a obrigatoriedade de comunicar, das entidades empregadoras comunicarem à ACT, a Autoridade para as Condições do Trabalho, um relatório anual de formação contínua, através do relatório único. Veremos também aqui quais são as entidades formadoras que podem prestar esta formação no âmbito do Código do Trabalho, quais os documentos comprovativos de que foi ministrada a formação. Um aspecto muito importante, analisaremos também o regime sancionatório, ou seja, as contraordenações ou as coimas e sanções a que estarão sujeitas as entidades empregadoras que não cumprirem com esta obrigatoriedade de dar formação profissional, digamos, de capacitar os seus trabalhadores para a vida profissional. Depois analisaremos aqui algumas normas muito específicas e de uma maneira mais superficial, que estão no Código do Trabalho, pensadas para determinados grupos de profissionais, como seja o profissional trabalhador menor, como seja o trabalhador em regime de teletrabalho ou o trabalhador temporário. Vamos ver que há um regime geral para a generalidade dos trabalhadores, mas depois há aqui 2 ou 3 normas muito específicas para situações de trabalhadores muito em concreto. Por fim, analisaremos assim, ainda que de modo muito passageiro, o Estatuto do Trabalhador Estudante, porque, como vamos ver, tem implicações ao nível é um direito do trabalhador, ou seja, o trabalhador que estuda e que trabalha tem o direito a obter este estatuto, e este estatuto tem também reflexos ao nível do direito à formação, porque, como iremos ver,
as horas que a entidade empregadora dispensa o trabalhador para ir para o estabelecimento de ensino, frequentar as aulas, seja de um mestrado, seja de uma pós-graduação, e em que o dispensa para ele ir prestar provas no âmbito desse ciclo de estudos, são também contabilizadas como hora de formação a que os empregadores estão obrigados a fornecer aos trabalhadores. E, por último, terminaremos com, digamos assim, a análise de 2 apoios financeiros recentemente criados no âmbito do ISP de apoio à formação dos trabalhadores em contexto profissional. Começaremos então pelos objetivos da formação profissional. Quais são os objetivos, então, o que é que se pretende com esse direito que o Código do Trabalho consagra de fornecer aos trabalhadores esta formação e esta capacitação constante? Proporcionar a qualificação inicial a jovem que ingresse no mercado de trabalho, assegurar a formação contínua dos trabalhadores da empresa, ou seja, temos aqui uma atualização permanente, digamos, dos conhecimentos e capacidades dos trabalhadores, que, digamos, é uma importante forma de garantir a produtividade do trabalhador, a eficácia e a eficiência do seu trabalho e também de projetar economicamente a empresa para a qual o trabalhador trabalha. Um outro objetivo passa por promover a qualificação ou a reconversão profissional do trabalhador em risco de desemprego. Pensemos num trabalhador em risco de desemprego, ou seja, a formação profissional terá aqui o objetivo de dotá-lo de ferramentas e conhecimentos para que esteja apto a desenvolver uma outra atividade profissional e evite cair na situação de desemprego. Outro dos objetivos passa por promover a reabilitação profissional de trabalhador com deficiência, em particular daquele cuja incapacidade resulta do acidente de trabalho, e promover a integração socioprofissional de trabalhador pertencente a grupo com particulares dificuldades de inserção. Pensemos, por exemplo, no caso dos desempregados de longa duração, pensemos, por exemplo, naquelas pessoas que já têm muita idade, aqui com muitas aspas, para ingressar no mercado de trabalho e pouca idade para a reforma, são então estes grupos com particulares dificuldades de inserção e que a formação profissional permite capacitar para que mais rapidamente reingressem no mercado de trabalho. No que concretamente respeita ao objetivo da formação contínua, esta visa promover o desenvolvimento e a adequação da qualificação do trabalhador, tendo em vista melhorar a sua empregabilidade e aumentar a produtividade e competitividade da empresa. Ou seja, a formação profissional, a formação contínua, é um importante instrumento, quer para o trabalhador, que adquire competências e aumenta a sua empregabilidade, quer para a própria empresa, que aumenta a sua produtividade, a sua competitividade e, portanto, tem uma melhor projeção no mercado económico. Quanto ao conteúdo da formação contínua, sobre o que é que a formação contínua dos trabalhadores deve incidir? Sobre que áreas? A área da formação contínua é determinada por acordo das partes, ou seja, à partida, em princípio, é o trabalhador e o empregador, em comum acordo, que definem se o trabalhador vai ter formação na área da informática, se vai ter formação na área das línguas, se vai ter formação na área do manuseamento de determinada ferramenta ou determinada máquina, porém, na falta de acordo, é o empregador quem define a área de formação. Mas com alguns limites, ou seja, o empregador não pode definir uma área de formação que nada tenha a ver com a atividade que é prestada pelo trabalhador no seu contexto laboral. Portanto, a área de formação deve coincidir ou ser afim com a atividade desenvolvida pelo trabalhador e deve ou respeitar tecnologias de informação e comunicação, segurança e saúde no trabalho ou língua estrangeira. Estas 3 áreas, as tecnologias de informação, a segurança no trabalho, as línguas, são definidas aqui como áreas prioritárias e, digamos, de especial importância. Pense-se na seguinte situação, para vermos aqui
esta importância de definir as áreas da formação. Estamos a falar de uma empresa do setor do calçado e se estamos a pensar num trabalhador que trabalha na parte produtiva dessa empresa do setor do calçado, não fará muito sentido, por exemplo, estar a ministrar a esse trabalhador formação na área de programas ou softwares de contabilidade. É muito importante e é essencial, porque já veremos mais à frente, se assim não for, haverá a prática de uma contraordenação pela entidade empregadora, será muito importante que a área de formação esteja relacionada com a atividade desenvolvida pelo trabalhador na empresa. Quanto às horas de formação, o Código do Trabalho prevê a obrigatoriedade de um número mínimo de horas de formação de 40 horas anuais a cada trabalhador. Este limite foi aumentado em 2019. Até 2019, o Código do Trabalho previa apenas 35 horas anuais de formação para os trabalhadores. Desde então, desde outubro de 2019, passaram então às 40 horas. No que respeita ao trabalhador contratado a termo, certo? Quando o contrato tem uma duração igual ou superior a 3 meses, aliás, o trabalhador terá direito a um número mínimo de horas proporcional à duração do contrato. Ou seja, se estivermos a falar de um trabalhador contratado a termo, cujo contrato dure 3 ou mais meses, ele terá direito aos proporcionais, ou seja, seria aqui fazermos uma regra de 3 simples. Se o trabalhador trabalhasse um ano inteiro, teria direito a 40 horas, trabalhou por hipótese 3 meses, terá direito então a 10 horas. 40 horas, é importante que retenham esta ideia, que é a ideia-chave e o ponto de partida para tudo o que veremos de seguida, de que cada trabalhador tem direito a 40 horas anuais de formação. Mas há a possibilidade de flexibilizar essas 40 horas de formação. Ou seja, há a possibilidade de que o empregador, aliás, não disponibilize a todos os trabalhadores no mesmo ano as 40 horas de formação. O Código do Trabalho prevê a possibilidade de o empregador assegurar em cada ano formação contínua a pelo menos 10% dos trabalhadores da empresa. Ou seja, em cada ano, a entidade empregadora, o empregador, tem de disponibilizar 40 horas de formação a pelo menos 10% dos seus funcionários. Se assim não for, incorre em contraordenação e, como veremos mais à frente, as coimas são bastante pesadas. Vejamos aqui um exemplo para tornar isto mais palpável e mais facilmente apreensível. Uma fábrica tem 100 trabalhadores. No ano de 2021, 10 trabalhadores receberam 40 horas de formação, ou seja, 10 trabalhadores receberam a formação toda a que tinham direito naquele ano. Em 2022, qual é que é a consequência? Os 10 trabalhadores vão receber mais 40 horas de formação, as 40 horas de formação relativas ao ano 2022, e os restantes 90, podem receber até 80 horas de formação. As 40 que deveriam ter recebido em 2021, mais as 40 de 2022. Coloco aqui uma nota. É importante que o responsável dos recursos humanos faça uma gestão contínua da formação, precisamente para que não fique em déficit, para que não fique em falta formação a nenhum dos trabalhadores que possa fazer incorrer a empresa em responsabilidade contraordenacional. Portanto, essa possibilidade da empresa assegurar em cada ano 40 horas de formação a apenas 10% dos trabalhadores tem como consequência que, no ano a seguir, ela vai ter que disponibilizar a formação que não disponibilizou no ano anterior, mais a formação daquele ano. Portanto, a consequência de, num determinado ano, a empresa dar formação de 40 horas a apenas 10% dos trabalhadores, é que no ano seguinte terá de dar 40 horas aos mesmos 10 do ano anterior e 80 horas aos restantes. Vimos aqui então a possibilidade de, digamos assim, puxar para a frente, postergar no tempo a questão da formação contínua, mas há também a possibilidade de fazê-la antecipar.
Como veem aqui, o empregador pode antecipar até 2 anos a efetivização da formação anual. Imaginem, por hipótese, que uma empresa adquire novos equipamentos e que precisa de dar formação aos seus trabalhadores, uma formação, por hipótese, de 80 horas, para os ensinar a manobrar aquele equipamento, a trabalhar com aquele equipamento. Ora, se naquele ano deu as 80 horas, está a antecipar as 40 horas do ano seguinte. Portanto, há esta possibilidade de adiar a formação, como vimos anteriormente, mas também de antecipar consoante as necessidades da empresa. Estas regras sobre a formação contínua podem ser adaptadas, digamos assim, eu estou-lhes a falar da regra geral, da base que consta do Código de Trabalho, mas elas podem ser adaptadas mediante RCT, ou seja, mediante instrumentos de regulamentação coletiva do trabalho, ou seja, aqueles contratos celebrados com as organizações sindicais e os empregadores de um determinado setor de atividade. Sendo que as regras que decorrem desses IRCTs podem também estender-se a outras, digamos assim, a outras entidades patronais por via de portarias de extensão. Quer os IRCTs, quer as portarias de extensão, estão publicadas no Boletim de Trabalho e Emprego e dependem da área de atividade a que se dedica a empresa em concreto. Vejamos mais um exemplo, que retrata aqui precisamente esta possibilidade de antecipar as horas de formação. Um trabalhador frequentou uma formação de 120 horas no ano de 2022. As horas de formação que excedem as 40 anuais podem ser imputadas aos anos de 2023 e 2024. Ou seja, há aqui uma antecipação da formação, aquela formação a que ele teria direito em 2023 e 2024 é antecipada e assegurada no ano de 2022. O que é que são consideradas horas de formação? São consideradas horas de formação, como eu já fui antecipando há bocado quando falei do trabalhador estudante, as horas de dispensa de trabalho para a frequência de aulas e faltas para as prestações de prova ao abrigo do regime do trabalhador estudante. Vamos ver mais à frente e com mais detalhe este regime do trabalhador estudante, mas assim em termos muito genéricos, o trabalhador tem direito a um determinado número de horas semanais para se deslocar ao estabelecimento de ensino e assistir às aulas, e em matéria de provas de avaliação tem direito a falta, a dispensa no dia da prova e no dia imediatamente anterior. Estas horas de dispensa equivalem a horas de formação que podem ser então depois descontadas nestas 40 horas anuais de formação a que o trabalhador tem direito. São também consideradas horas anuais de formação as ausências a que haja lugar no âmbito do processo de reconhecimento, validação e certificação de competências. Passamos então agora para a questão do crédito de horas de formação do trabalhador. As horas de formação que não sejam asseguradas pelo empregador até ao termo dos 2 anos posteriores ao seu vencimento transformam-se em crédito de horas em número igual para formação por iniciativa do trabalhador. Imaginemos, por hipótese, um trabalhador que não teve formação em 2020 e 2021. Em 2022, ele tem um crédito de 80 horas para o trabalhador, não é? Que pode usar para formação por sua iniciativa. Pode ser ele a propor ao empregador que faça formação em determinadas áreas. 2 exemplos mais para compreendermos mais facilmente esta questão. Um trabalhador tem um crédito de 30 horas do ano anterior e pretende frequentar um curso de língua inglesa. Pode fazê-lo? Sim. Recorde-se que as línguas eram um daqueles conteúdos de formação que poderiam ser fixados, a par, digamos, das tecnologias de informação, da higiene e segurança de saúde no trabalho, portanto está naquele leque de conteúdo da formação que pode ser disponibilizado. Vejamos agora este outro exemplo, um trabalhador administrativo pretende frequentar um curso de Reiki com duração de 10 horas, a questão é se pode fazê-lo.
À partida diríamos que não, porque não se trata de um curso de formação com conteúdo compatível ou necessário ao desenvolvimento das suas funções administrativas. No entanto, isto depende sempre digamos, o conteúdo da formação depende sempre do acordo com o empregador. Quanto ao crédito de horas e subsídio para formação contínua, o crédito de horas para formação profissional confere o direito ao trabalhador à retribuição e conta como tempo de trabalho efetivo, sendo como tal contabilizado para efeito de antiguidade do trabalhador. O trabalhador pode usar esse crédito de horas para frequência de ações de formação, mediante comunicação ao empregador com antecedência mínima de 10 dias. Ou seja, um bocadinho aqui de encontro ao exemplo anterior. Ou seja, o trabalhador tem um crédito de 30 horas, de formação de 30 horas, que não lhe foi administrada, ele pode propor com antecedência mínima de 10 dias ao empregador que frequente a formação em determinada área compatível com a atividade que exerce na empresa. Ainda quanto ao crédito de horas e ao subsídio para formação contínua, mediante instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho ou acordo individual entre o empregador e o trabalhador, pode ser estabelecido um subsídio para pagamento do custo da formação, até ao valor da retribuição do período de crédito de horas utilizados. Ou seja, se um instrumento de regulamentação coletiva o previr, ou se chegar a acordo entre trabalhador e empregador, pode haver aqui lugar um subsídio para pagamento dos custos da formação. Veremos também que o crédito de formação não permanece ad aeternum, ele caduca. Se não for utilizado no prazo de 3 anos desde a sua constituição, digamos, caduca, deixa de existir, deixa o trabalhador de ter esse direito. Imaginem que a formação não é ministrada nem pelo empregador, nem pelo trabalhador por sua iniciativa. Fica ali com um crédito de horas, voltando ao exemplo anterior, de 30 horas. Em 2020, se não exercer esse direito até 2023, esse crédito de formação caduca. Concretamente, no que respeita aos efeitos da cessação do contrato no direito à formação. Quando se cessa o contrato de trabalho, seja qual for, aliás, a sua forma de cessação, ou seja por caducidade, porque se verifica o termo do contrato, seja por denúncia, por iniciativa do trabalhador, seja por, digamos, o chamado despedimento com justa causa, o trabalhador tem direito a receber a retribuição correspondente ao número mínimo anual de horas de formação que não lhe tenha sido proporcionado. Ou seja, ele tem o direito a receber monetariamente, não é? Ver essas horas de formação convertidas em dinheiro, as horas de formação que não lhes tenham sido proporcionadas. Ou tem direito ao crédito de horas para formação de que seja titular à data da cessação do contrato. Ou seja, ele pode ou receber monetariamente as horas de formação que não lhe foram ministradas, ou usar esse crédito de horas antes do contrato cessar para ter a formação em falta. Uma nota muito importante é que este crédito de horas de formação é sempre devido ao trabalhador, independentemente da forma de cessação do contrato de trabalho. Se calhar teríamos a intuição para pensar que se o trabalhador é despedido com justa causa, não terá direito, então, a este crédito de formação, mas não. Isto é um crédito laboral, como é o subsídio de férias, o subsídio de Natal, as próprias férias, e, portanto, o trabalhador tem sempre esse direito, independentemente da forma de cessação do contrato. Aqui uma nota também para a proibição da remissão abdicativa. Esta é uma novidade introduzida pela Lei 13/2023, de 3 de abril, que alterou o Código do Trabalho, e nesta proibição da remissão abdicativa incluem-se também as horas de formação. O que é esta remissão abdicativa? Era muito comum fazer-se, quando cessa o contrato de trabalho,
o trabalhador assinar uma declaração em que renuncia a retribuições e quaisquer outros créditos vencidos até à data da cessação do contrato. Por exemplo, declarando que nada mais tem a receber, seja a que título for do empregador. Com esta alteração legislativa introduzida recentemente em abril de 2023 no Código do Trabalho, fica proibido fazer essas referências, ou seja, o trabalhador declarar que nada mais tem a receber a título de créditos laborais nos acordos ou nos documentos de cessação dos contratos de trabalho. Portanto, aqui aplicável à formação profissional, não será possível, digamos, o trabalhador dizer que já recebeu tudo a título de formação profissional, fazer esta proibição de remissão adjudicativa quanto à formação profissional, que é um crédito laboral, a par com o direito como o crédito do subsídio de férias, do subsídio de Natal ou das férias propriamente ditas. Como é que se calcula o crédito de horas? Imaginem então que o contrato de trabalho vai cessar e que nós temos que apurar, que não foi ministrada toda a formação que o trabalhador tinha direito e que vamos ter então de converter essas horas de formação em retribuição. Como é que fazemos isto? Em primeiro lugar, temos que fazer o cálculo da retribuição horária. E, digamos, a fórmula de cálculo da retribuição horária está prevista no artigo 271 do Código de Trabalho e será então a retribuição mensal vezes 12 a dividir por 52 vezes o período normal de trabalho semanal, ou seja, o número de horas de trabalho semanal. Vejamos aqui este exemplo então para tornarmos as coisas mais claras. O trabalhador A foi admitido em janeiro de 2020. Tem um salário de 1.000 euros. Nunca frequentou ações de formação e em dezembro de 2022 denuncia o contrato de trabalho. Então ele trabalhou 2020 o ano inteiro, portanto 40 horas de formação, 2021 o ano inteiro, mais 40 horas de formação e 2022 o ano inteiro também, porque o contrato só cessa em dezembro, portanto, mais 40 horas de formação. E nunca lhe foi dada a formação, portanto, ele tem aqui um crédito de horas de formação de 120 horas. Fazemos então o cálculo da retribuição horária, os 1.000 euros da sua retribuição, vezes 12, a dividir por 52, vezes 40 horas, presumimos que as 40 horas é o número de horas de trabalho semanal. E dará então o valor hora da retribuição, 5,76 €. Uma vez que ele teria direito a 120 horas, a 5,76 € hora, ele terá direito a um crédito de horas de formação de 692,40 €, ou seja, é este o valor que lhe será pago no final do contrato pela formação a que ele teria direito e que não lhe foi ministrada. Importante, aqui uma questão quanto, digamos assim, ao período ou às horas em que decorre a formação profissional, porque não se compreende na noção de trabalho suplementar a formação profissional realizada fora do horário de trabalho que não exceda 2 horas diárias, ou seja, a formação profissional prestada para além do trabalho, para além do período normal de trabalho, não exceda as 2 horas, é paga em singelo, é pago o valor hora normal, não é considerado trabalho suplementar com acréscimo de retribuição. Apenas a formação que exceda as 2 horas para além do período normal de trabalho é considerado trabalho suplementar e deve ser paga como tal. Uma vez mais, para tornar isto mais claro e perceptível, imaginem novamente o trabalhador A que tem um horário de trabalho das 9 às 13 e das 14 às 18. A entidade empregadora disponibiliza-lhe uma formação das 16 às 21. Como é que calculamos aqui o valor hora da formação? Das 16 às 18 ainda está no período normal de trabalho, portanto, retribuição normal, aqui não há dúvida. Das 18 às 20 são as 2 horas que excedem o período normal de trabalho e, portanto, de acordo com o que vimos no slide anterior, também será paga a retribuição normal.
apenas das 20 às 21, ou seja, o que excede as 2 horas para além do horário normal de trabalho é que será pago como trabalho suplementar com o devido acréscimo de retribuição. Quanto aos deveres e direitos na participação nas ações de formação. O trabalhador tem o direito de participar de modo diligente em ações de formação profissional que lhe sejam proporcionadas pelo empregador, consistindo em um dever do empregador contribuir para a elevação da produtividade e empregabilidade do trabalhador, nomeadamente proporcionando-lhe a formação profissional adequada a desenvolver a sua qualificação. Ou seja, por um lado, é dever do trabalhador participar nessas ações de formação, por outro lado, é também um dever do empregador contribuir para este, digamos, incremento da produtividade, da empregabilidade, da capacitação do trabalhador em contexto profissional e fornecer-lhe, portanto, a formação profissional adequada para desenvolver a sua qualificação. Questão: pode o trabalhador recusar-se a frequentar as ações de formação? A resposta é não, salvo motivo justificativo ou atendível, ou seja, um motivo forte, um motivo de força maior, devidamente justificado e comprovado. Mas, regra geral, o trabalhador não se pode recusar a frequentar as ações de formação. Qual é que é a consequência se o trabalhador se recusar a frequentar, então, as ações de formação que lhe são disponibilizadas pelo empregador? Pode ter consequências a nível disciplinar, ou seja, pode ser-lhe instaurado um procedimento disciplinar com a consequente aplicação de uma das sanções previstas no Código do Trabalho, seja ela a repreensão registada, uma sanção pecuniária, a perda de dias de férias, a suspensão do contrato de trabalho com perda de retribuição e antiguidade ou até despedimento. Ou seja, este é o elenco, digamos, das sanções disciplinares previstas no Código do Trabalho. Consoante a gravidade da infração, se decidirá, e com aquele que for o desfecho do procedimento disciplinar, se decidirá pela aplicação de uma sanção ou de outra, mas ficar com esta ideia presente de que o trabalhador não se pode recusar a frequentar as ações de formação e que isso pode ter consequências ao nível disciplinar, ao nível da aplicação de uma sanção disciplinar. Quanto a prazos, existe algum prazo mínimo para que o empregador comunique ao trabalhador a existência de uma ação de formação? Não. A lei não estabelece qualquer prazo mínimo para o empregador comunicar aos trabalhadores a frequência da ação de formação. Mas as questões de boa prática, de bom senso, de zelo, digamos, implicam que, ou obrigam a que o trabalhador organize e comunique atempadamente as formações aos seus trabalhadores e que, digamos, tenha o discernimento e a sensibilidade para que não marque formações para datas de grande pressão. Penso, por exemplo, na altura do fecho de contas para os trabalhadores da contabilidade. Se calhar não é uma boa altura para a formação profissional dos trabalhadores estar a fazer formação nessa altura de maior stress e em que todos os segundos contam para cumprirem com as suas obrigações. Com isto dizer que, embora a lei não estabeleça um prazo mínimo, as regras do bom senso e da boa conduta e das boas práticas implicam que se faça uma comunicação atempada, de modo a os trabalhadores poderem também organizar as suas vidas quando a formação seja ministrada para além do período normal de trabalho e, portanto, não haja nenhum constrangimento ao normal funcionamento da formação, ao normal desenvolvimento desta. Quanto aos custos adicionais, por vezes a frequência da formação pode implicar custos adicionais para o trabalhador. Pense-se, por exemplo, numa formação distante do local de trabalho, distante da residência do trabalhador, que implicam quer a deslocação deste, quer até a permanência ou o alojamento deste fora de casa, porque é uma formação que dura vários dias,
Nesse caso, o empregador deverá custear esses mesmos encargos ao trabalhador. Ou então disponibilizar-lhes os meios, não é? Por exemplo, disponibilizar-lhes os meios de transporte para irem até à formação, ou disponibilizar o alojamento perto do local de formação, quando isso assim o exigir. Mas há aqui, portanto, esta relação e esta obrigatoriedade de que se implica um aumento de custos para o trabalhador, haverá então também a obrigatoriedade do empregador custear essas despesas. Entramos agora na questão do plano de formação. As entidades empregadoras estão obrigadas a elaborar um programa, um plano de formação, pode ser anual ou plurianual, com base no diagnóstico das necessidades de qualificação dos trabalhadores. Ou seja, convém que o empregador, antes de elaborar o plano de formação, recolha aquelas que são as necessidades dos trabalhadores, têm mais necessidades, por exemplo, na parte informática, na parte tecnológica, no manuseamento de determinada área, na aprendizagem de determinada língua, para que vá de encontro às necessidades dos trabalhadores e dessa forma potencie também o desenvolvimento do trabalho destes. Então, antes de elaborar o plano de formação, deve haver esta triagem, esta recolha de informação sobre as necessidades dos trabalhadores. Mas atenção que esta obrigatoriedade de elaborar um plano de formação não é transversal, não se aplica a todas as empresas. Ficam dispensadas de elaborar este plano de formação as microempresas, ou seja, as empresas com menos de 10 trabalhadores. Partindo do pressuposto que estamos perante uma empresa de maiores dimensões, com mais de 10 trabalhadores, obrigada à elaboração deste plano de formação, o primeiro passo, então, recolher as necessidades dos trabalhadores, ver quais são as áreas de maior fragilidade em que os trabalhadores precisam de obter reforço de conhecimentos e de competências, e depois elaborar o plano. O que é que tem de conter o plano? Tem de conter os objetivos, ou seja, o que é que se pretende com aquelas ações de formação, identificar as entidades formadoras, vamos já ver isso mais à frente, mas, por exemplo, identificar se será uma entidade certificada, se será alguém da própria estrutura da empresa a ministrar essa formação. O plano de formação deve também conter as ações de formação, ou seja, será só uma sessão, serão vários, os temas de cada uma delas, e identificar o local e o horário de realização das mesmas. Ainda relativamente ao plano de formação, o empregador deve dar conhecimento do diagnóstico das necessidades de qualificação e do projeto de plano de formação a cada trabalhador na parte que lhe diz respeito, para que o trabalhador tenha aqui a oportunidade de dar o seu contributo, digamos, de se entender que há alguma área de formação, como vimos lá atrás, os conteúdos da formação, as áreas de formação, são escolhidas de comum acordo entre trabalhador e empregador. Feito este diagnóstico pelo empregador das necessidades de formação dos trabalhadores, o empregador dá conhecimento do projeto de plano, este rascunho de plano, para que o trabalhador possa também dar o seu contributo. Por hipótese, se ficou de fora alguma área em que o trabalhador entende que até seria útil ter formação nessa área, poder também acrescentar esse input. E dá conhecimento quer ao trabalhador, quer à Comissão de Trabalhadores, à Comissão Intersindical ou Sindical, ou aos delegados sindicais, caso existam. Mais uma vez, é aqui um trabalho corporativo, é um trabalho elaborado conjuntamente e, portanto, para terem a oportunidade de dar o seu contributo para o plano de formação, há aqui esta obrigatoriedade do empregador dar o conhecimento do plano de formação aos trabalhadores ou às comissões sindicais, se existirem. Os trabalhadores, na parte a que cada um respeita, podem emitir um parecer sobre o diagnóstico das necessidades de qualificação e o projeto de formação num prazo de 15 dias. Portanto, mais uma vez, aqui esta ideia de cooperação e de trabalharem todos para a elaboração deste plano para que definam de comum acordo
as traves mestras da formação para aquele ano é que respeita o plano de formação. Quanto, digamos assim, como é que a empresa demonstra perante as devidas entidades que cumpriu com as 40 horas de formação dos trabalhadores anuais ou que assegurou as 40 horas de formação a pelo menos 10% dos trabalhadores? Como é que o faz? A informação relativa à formação profissional ministrada anualmente deve constar do relatório único, ou seja, do anexo C do relatório único. Ou seja, é através do relatório único que a ACT acaba por ter conhecimento se foram cumpridas ou não as exigências relativas à formação profissional dos trabalhadores. Trago-vos aqui, digamos assim, a identificação dos elementos do modelo único que são necessários identificar quanto à formação: o nome do trabalhador, a área da formação, a modalidade da formação, o tipo de certificação, a entidade formadora, os aspectos gerais que têm de ser comunicados, então, no modelo único quanto à formação contínua. Entramos aqui, digamos, noutra parte da questão, que é quais as entidades que estão habilitadas a fornecer, a ministrar esta formação profissional prevista e exigida no Código do Trabalho. A formação profissional pode ser desenvolvida por entidade formadora certificada para o efeito, as comuns empresas de formação devidamente credenciadas. Pode também ser desenvolvida por estabelecimento de ensino reconhecido pelo Ministério competente ou pelo próprio empregador. Quem diz o próprio empregador diz alguém da estrutura interna da empresa ou até um formador externo, mas, digamos, contratado praticamente pelo empregador, não tem obrigatoriamente de ser ministrada por entidades certificadas, para que seja compatibilizada para aquelas 40 horas anuais de formação. Quanto às entidades formadoras, temos aqui, e à distinção das formações, temos aqui que distinguir a formação certificada da formação contínua e da formação contínua certificada. A formação certificada é a formação desenvolvida por uma entidade formadora certificada para o efeito ou por um estabelecimento de ensino reconhecido pelos ministérios competentes. Esta será a formação certificada. Por outro lado, a formação contínua é a atividade de educação e formação empreendida após a saída do sistema de ensino ou após o ingresso no mercado de trabalho, que permita ao indivíduo aprofundar as suas competências profissionais e relacionais, tendo em vista o exercício de uma ou de mais atividades profissionais, uma melhor adaptação às mutações tecnológicas e organizacionais e ao reforço da empregabilidade. A formação contínua certificada é a formação contínua desenvolvida por uma entidade formadora certificada para o efeito, e, digamos, neste âmbito da formação contínua profissional é que os trabalhadores têm direito. Como é que se comprova que foi ministrada a formação, digamos, a formação exigida, o número de horas de formação exigidos pelo Código do Trabalho? Veremos aqui que existem 3 tipos de documentos, consoante o tipo de formação ou entidade que dá a formação. Podemos ter então um diploma de qualificação, que comprova a obtenção de uma qualificação prevista no Catálogo Nacional de Qualificações. Podemos ter um certificado de qualificações, que comprova a obtenção de uma qualificação prevista no Catálogo Nacional de Qualificações ou a conclusão com aproveitamento de unidades de formação desenvolvidas com base no Catálogo Nacional de Qualificações. Ou podemos ter um certificado de formação profissional, que comprova a conclusão com aproveitamento da ação de formação não inserida no Catálogo Nacional de Qualificações ou conclusão com aproveitamento da ação de formação contínua realizada por entidade formadora não certificada.
A certificação advém do desenvolvimento. Quando falamos de entidades formadoras certificadas, quando falamos de formação contínua certificada, essa qualidade certificada advém do desenvolvimento da formação por entidade formadora certificada ou estabelecimento de ensino reconhecido, podendo existir formação contínua não certificada, ou seja, não desenvolvida por estas entidades. Como já fui avançando, a formação contínua pode ser disponibilizada e pode ser ministrada pelo próprio empregador ou por alguém da sua estrutura. Avançamos aqui então com algumas conclusões quanto a estes traços gerais da formação profissional prevista no Código do Trabalho. Mais uma vez, esta ideia de que a formação prevista no Código do Trabalho não tem de ser assegurada por entidade certificada, com uma exceção. É obrigatória a certificação no caso de acesso a financiamento público da formação ministrada. Ou seja, regra geral, podemos ter uma entidade certificada a dar a formação, podemos ter um empregador, podemos ter alguém da estrutura do empregador, podemos ter um formador externo, exceto quando está em causa o acesso a financiamento público da formação, que neste caso exige então que a formação seja ministrada por entidades certificadas. A formação profissional contínua desenvolvida pelo empregador, mais uma vez, pode ser ministrada por ele próprio, pelo trabalhador da empresa, por um formador externo. Importantíssimo, digamos, aqui uma questão muito importante quando a formação é dada internamente, ou seja, pelo empregador ou por alguém da sua estrutura, é que se fique comprovativos de que a formação foi ministrada. Se organiza um dossiê com as folhas de presença, com o material pedagógico que foi disponibilizado, as apresentações, digamos assim, digitais que foram disponibilizadas, algum manual que tenha sido elaborado, as listas de presenças, para que se fique com um comprovativo, caso haja uma inspeção da ACT, caso o trabalhador venha porventura a exigir um crédito por horas de formação, alegando que elas não lhe foram ministradas, para termos aqui um dossiê completo e conciso, faça prova de que aquelas horas de formação foram efetivamente asseguradas. Importante também que a formação ministrada pelas entidades, digamos assim, ministrada internamente, que dê lugar à emissão de um certificado, de um documento comprovativo, também para que o trabalhador fique com esse registro do lado dele. O registro, no registro individual de competências, é facultativo, ou seja, não há obrigatoriedade de fazer este registro, exceto nas situações em que a lei o preveja expressamente. Entramos agora no regime sancionatório, ou seja, até agora tivemos a ver quais as linhas com as quais, ou pelas quais nos temos de guiar para cumprir aquilo que se encontra estipulado no Código do Trabalho. Agora entramos no revés, ou seja, analisaremos as consequências do não cumprimento daquilo que está previsto no Código do Trabalho. Como já fui avançando, constitui, digamos assim, a infração daquilo que se encontra previsto em matéria de formação profissional, constitui uma contraordenação, que implica, digamos, o pagamento de uma coima, que vamos ver variará consoante o volume de negócios da empresa, ou seja, a dimensão da empresa, e se a contraordenação é praticada com dolo ou negligência. Mas, em primeiro lugar, veremos quais é que são as contraordenações graves e quais é que são as contraordenações muito graves em matéria de formação profissional. Então, a violação deste direito individual do trabalhador a 40 horas de formação anual constitui uma contraordenação grave. Falta aqui o 10%, estou agora a dar conta disso, mas o incumprimento daquela obrigação de assegurar em cada ano a formação contínua a pelo menos 10% dos trabalhadores constitui também contraordenação muito grave. Não organizar a formação nem estruturar o plano de formação para aquelas entidades que estão obrigadas, como vimos, apenas as microempresas estão dispensadas de elaborar o plano de formação, e a determinação da área de formação, ou seja,
se o empregador assegura formação numa área que nada tem a ver com aquelas funções do trabalhador, constitui também uma contraordenação grave. As contraordenações graves, como já fui adiantando, variam, o valor da coima varia consoante o volume de negócios da empresa e consoante a infração seja praticada com dolo ou negligência, e, portanto, quando estivermos perante uma empresa com um volume de negócios inferior a 500 mil euros, a coima será entre 612 euros e 1.224, caso seja a contraordenação praticada com negligência, e de 1.326 a 2.652, caso seja praticada com dolo. Quando a empresa tiver um volume de negócios igual ou superior a 500 mil, mas inferior a 2.500.000, a coima será entre 714 euros e 1.428 euros em caso de negligência e 1.530 a 4.080 em caso de dolo. Eu deixo nos slides seguintes, digamos, a variação das molduras das coimas consoante o volume de negócios da empresa e consoante a coima seja praticada, a contraordenação seja praticada com dolo ou negligência, e fica aqui essa informação, porque torna-se um bocadinho maçudo estar agora digamos, a projetar esta questão dos limites das coimas. E, digamos, encerramos aquele que é o regime geral da formação contínua no âmbito do Código do Trabalho. Entramos agora, digamos assim, no repescar de algumas normas dispersas pelo Código do Trabalho, que prevêem, quanto à formação profissional, regras específicas, digamos, densificam algumas das regras que vimos já, prevêem então aqui algumas especificidades em função dos trabalhadores que estejam em causa. Vamos ver que há uma norma específica para os trabalhadores menores, consoante a situação da empresa. Vamos ver também que há uma norma específica para a situação do trabalhador em regime de teletrabalho ou para a formação para a reinserção profissional. A ideia é partirmos do regime geral que acabamos de ver, aplicável a todos os trabalhadores, pode ser densificado por instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho e depois por portarias de extensão. E agora vemos só aspectos muito específicos para alguns trabalhadores ou situações muito particulares. Temos então o caso da formação para reinserção profissional. Ela está prevista no artigo 61 do Código do Trabalho e estipula que o empregador deve facultar ao trabalhador, após a licença para assistência a filho ou para assistência a pessoa com deficiência ou doença crónica, a participação em ações de formação e atualização profissional, de modo a promover a sua plena reinserção profissional. Ou seja, para além do dever geral de o empregador assegurar aos trabalhadores formação, que os mantenham permanentemente atualizados, fomenta a sua empregabilidade, fomenta a produtividade da empresa, há ainda esta obrigação digamos, esta obrigação acrescida, esta obrigação mais densificada de promover a formação dos trabalhadores que regressam após a licença para assistência a filho ou para assistência a pessoa com deficiência ou doença crónica. Isto justifica-se, é muito fácil compreender o motivo desta obrigação. São pessoas que estiveram afastadas largos meses do contexto profissional e, portanto, esta formação ou este dever de formação acrescido visa reintegrá-los novamente, colocá-los a par das novidades que existirão, digamos, acolhê-los no regresso ao trabalho. Uma norma também especial quanto à formação profissional de menor. Ela está no artigo 67 do Código do Trabalho e prevê então que o empregador deve assegurar a formação profissional de menor ao seu serviço, solicitando a colaboração dos organismos competentes, sempre que não disponha de meios para o efeito. Há uma enorme proteção, digamos, no Código de Trabalho quanto ao trabalho prestado por menores,
Esta norma da relativa à formação profissional é mais uma delas, este reforço da necessidade de formar, digamos, quer o trabalhador, quer no caso em concreto, um trabalhador mais fragilizado, um trabalhador menor a iniciar ainda a sua vida ativa. Temos ainda uma norma relativa à formação profissional do trabalhador em regime de teletrabalho. O teletrabalho teve um boom agora como consequência do Covid e que veio para ficar, ou seja, foi digamos, obrigação na altura do Covid, mas foi uma experiência boa e, portanto, muitas empresas acabaram por se adaptar a ela e permanecerem ainda nos dias de hoje nesse regime, portanto, uma tendência crescente. Vocês falarão do regime do teletrabalho numa das próximas sessões de formação com a doutora Conceição Soares, mas deixo-vos já aqui esta nota específica no que diz respeito à formação profissional. O artigo 169 do Código do Trabalho diz-nos que o trabalhador em regime de teletrabalho tem os mesmos direitos e deveres dos demais trabalhadores da empresa, com a mesma categoria ou com função idêntica, nomeadamente no que se refere à formação. Ou seja, não há nenhuma distinção, não há nenhuma, digamos, arbitrariedade ou o que quer que seja entre o trabalhador que está presencialmente no local de trabalho e o trabalhador que está em regime de teletrabalho. Em matéria de formação, ser-lhe-ão aplicáveis ao trabalhador em regime de teletrabalho todas aquelas regras que vimos até então, as 40 horas de formação anuais, a possibilidade de, através do plano de formação, se antecipar ou se empurrar para a frente, digamos, a disponibilização dessa formação, o crédito de horas de formação, todas essas regras são aplicáveis ao trabalhador em regime de teletrabalho. No que diz respeito à formação profissional de trabalhador temporário, há também uma norma específica, que é o artigo 187 do Código do Trabalho, e que nos diz que a empresa de trabalho temporário deve assegurar a formação profissional do trabalhador temporário, contratado a termo, sempre que a duração do contrato, incluindo as renovações, seja superior a 3 meses. Retomando aqui só um bocadinho, chamando aqui à colação a questão do trabalho temporário, o contrato de trabalho temporário assenta numa relação triangular. Temos o trabalhador, temos a empresa de trabalho temporário e temos o utilizador. O que nos vem dizer esta norma é que a empresa de trabalho temporário deve assegurar a formação profissional ao trabalhador sempre que a duração do contrato de trabalho deste seja superior a 3 meses. Seja aqui uma norma específica para os trabalhadores temporários. Quanto à duração dessa formação do trabalhador temporário, ela deve ter uma duração mínima de 8 horas ou a duração correspondente ao número de horas proporcional à duração do contrato nesse ano, se o contrato tiver duração superior a 3 meses. Ou seja, duração mínima de 8 horas ou proporcional ao número de horas de trabalho prestado nesse ano, se o contrato tiver duração superior a 3 meses. Uma norma também muito importante e até curiosa é que a empresa de trabalho temporário, já vimos nesta relação triangular entre trabalhador, a empresa de trabalho temporário e a empresa utilizadora, a empresa de trabalho temporário deve afetar à formação profissional dos trabalhadores temporários pelo menos 1% do seu volume anual de negócios nesta atividade. E veja-se que vamos ver aqui, digamos, uma obrigação também da empresa de trabalho temporário, que se não for cumprida, para além da coima, que como vimos naqueles slides atrás, pode ser uma contraordenação grave ou muito grave, mas para além da coima vão ter uma sanção acessória bastante gravosa. Então, a empresa de trabalho temporário não pode exigir ao trabalhador temporário qualquer quantia, seja a que título for, nomeadamente por serviços de orientação ou formação profissional. Ou seja, não pode estar a cobrar ao trabalhador temporário a formação que lhe foi ministrada. A violação desta norma
para além da coima, tem a sanção acessória de suspensão temporária do exercício da atividade até 2 anos. Ou seja, a violação desta questão de a empresa de trabalho temporário não poder exigir ao trabalhador temporário, digamos, uma contraprestação pela formação que lhe foi ministrada, é uma contraordenação muito grave e implica esta sanção acessória, suspensão temporária da atividade pelo período de até 2 anos. Existe também no Código do Trabalho uma norma específica em matéria de segurança e saúde no trabalho, que consagra que o empregador deve assegurar a formação adequada que habilite os trabalhadores a prevenir os riscos associados à respectiva atividade e os representantes dos trabalhadores a exercer de modo competente as respectivas funções. Ou seja, por um lado aqui, formação específica em matéria de saúde e segurança no trabalho e, por outro lado, uma formação específica dos representantes dos trabalhadores para que exerçam capazmente e de forma mais competente as suas funções. Uma norma também muito específica. Esta já não tem a ver, digamos, com o trabalhador propriamente dito, mas sim com o contexto em que se encontra a empresa. Estas normas mais especiais que temos estado a ver nos últimos slides, as primeiras delas diziam respeito à condição do trabalhador. O trabalhador que era menor, o trabalhador que regressava ao trabalho após o gozo da licença parental. Esta norma em específica, o artigo 302 do Código de Trabalho, tem a ver com o contexto, com a situação económica e com o contexto em que se encontra a empresa. Portanto, para as empresas que se encontrem com redução ou suspensão do período normal de trabalho, este artigo 302 do Código de Trabalho estabelece que a empresa deve organizar formação profissional. Ou seja, as empresas que se encontrem com redução do período normal de trabalho, digamos, a elaboração suspensa, os chamados layoffs, existe aqui uma obrigatoriedade do artigo 102 do Código do Trabalho, dessas entidades, nessa fase, organizarem formação profissional. A formação profissional a frequentar pelos trabalhadores durante o período de redução ou suspensão deve orientar-se a aqui um fim muito específico da formação que é ministrada nestas condições, deve orientar-se para a viabilização da empresa, para a manutenção dos postos de trabalho, para o desenvolvimento da qualificação profissional dos trabalhadores que aumenta a sua empregabilidade. Ou seja, as empresas nesta situação, quer de redução, quer de suspensão, naturalmente estarão com dificuldades na sua atividade e, portanto, o que se pretende com estas formações obrigatórias é potenciar a atividade da empresa e potenciar a empregabilidade dos trabalhadores, caso seja assim necessário. Estas empresas têm, digamos, em período de redução ou durante a redução ou suspensão, têm também de elaborar um plano de formação. O empregador elabora o plano de formação, que é precedido de consulta aos trabalhadores abrangidos e de parecer da estrutura representativa dos trabalhadores. Ou seja, há aqui um plano de formação específico neste contexto de redução ou suspensão da atividade, que, digamos, numa primeira fase abrange a consulta dos trabalhadores, numa segunda fase um parecer da estrutura representativa dos trabalhadores. A resposta dos trabalhadores e o parecer devem ser emitidos em prazo indicado pelo empregador não inferior a 5 dias. Temos aqui este limite temporal para, digamos assim, se aprovar e se diligenciar pela elaboração do plano de formação. Terminamos agora então estas normas mais especiais ou mais vocacionadas para determinados grupos de trabalhadores ou para determinadas situações específicas pelas quais esteja a passar a empresa naquele momento, e entramos agora no regime do trabalhador estudante, que, digamos, embora não seja matéria de formação profissional propriamente dita,
acaba por tocar na formação profissional, porque as horas, e como já fui adiantando logo no início, as horas de formação, ou aliás, as horas em que o trabalhador estudante é dispensado para se deslocar ao estabelecimento de ensino e assistir às aulas, as horas em que ele é dispensado para fazer as provas de avaliação, ou no dia imediatamente anterior à prova de avaliação, preparar o estudo, são também contabilizadas como horas de formação para efeitos do cômputo das 40 horas de formação anuais. Mas então, quem é que pode ser considerado trabalhador estudante? É considerado trabalhador estudante o trabalhador que frequente qualquer nível de educação escolar, um curso de pós-graduação, mestrado ou doutoramento num instituto de ensino, frequente um curso de formação profissional ou um programa de ocupação temporária de jovens que tenha duração igual ou superior a 6 meses. Ou seja, este conceito de trabalhador estudante é bastante abrangente, cabem nele muitas realidades, diferentes graus de ensino e, portanto, é suscetível de abranger um enorme leque de trabalhadores que investem na sua formação. Como é que se pode obter o estatuto de trabalhador estudante ou como é que o trabalhador se pode valer desse estatuto? Por um lado, tem que cumprir determinados requisitos junto do estabelecimento de ensino para provar que é o trabalhador. Do lado da entidade empregadora, ele terá que provar que é estudante e, portanto, que reúne as condições para beneficiar deste estatuto. O trabalhador estudante deve, então, comprovar perante o empregador a sua condição de estudante. Como é que o fará? Com um certificado de matrícula emitido pela universidade. E deverá também, isto é um aspecto muito importante, deverá também entregar, o trabalhador deverá entregar à entidade empregadora o horário das atividades letivas. Porquê? Porque vamos ver já de seguida, isso tem efeito, digamos, ou tem repercussões na organização dos tempos de trabalho do trabalhador estudante e nas dispensas de que ele necessitará, se necessário, para se deslocar ao estabelecimento de ensino para assistir às aulas. Do lado da universidade, o que é que o trabalhador tem de fazer? Tem de comprovar que é trabalhador por qualquer meio de prova legalmente admissível, geralmente contrato de trabalho, um recibo de vencimento, e assim, perante as duas entidades a que está vinculado, de um lado o estabelecimento de ensino, do outro lado a entidade empregadora, ele fará prova de que reúne os requisitos para beneficiar do Estatuto do Trabalhador Estudante. Porém, o Estatuto de Trabalhador Estudante não é eterno nem ilimitado. Para que ele se mantenha, depois de preenchidos os requisitos, é necessário ter aproveitamento escolar no ano anterior, ou seja, no primeiro ano em que se requer o Estatuto, é provar de um lado que é trabalhador, provar do outro lado que é estudante, mas depois para manter esse estatuto é necessário aproveitamento escolar no ano anterior. E o que é que se considera aproveitamento escolar para este efeito? A transição de ano ou a aprovação ou progressão em pelo menos metade das disciplinas em que esteja matriculado. E por outro lado, a aprovação ou validação de metade dos módulos ou unidades equivalentes de cada disciplina. Portanto, exige-se aqui, para que o trabalhador continue a beneficiar deste estatuto, a prova de que teve aproveitamento escolar, de que transitou de ano, de que cumpriu ou de que foi aprovado em pelo menos 50% das disciplinas em que estava matriculado. Depois de preenchidos os requisitos, depois de vermos que o trabalhador em concreto preenche todos os requisitos para ser considerado trabalhador estudante, quais são os direitos do trabalhador estudante? Em primeiro lugar, o trabalhador estudante deve, sempre que possível, ter direito a um horário de trabalho ajustado, de modo a ser possível frequentar as aulas e deslocar-se ao estabelecimento de ensino. Ou seja, a regra é de que o empregador deverá ajustar
o horário de trabalho. Por exemplo, se o trabalhador tem um horário concentrado da parte da manhã e as aulas se concentram da parte da tarde, se houver disponibilidade a nível de gestão interna da empresa de fazer o ajuste para que as coisas se compatibilizam, é esse o ponto de partida. Porém, se a sua entidade empregadora não conseguir ajustar o horário, deve dispensar o trabalhador para frequentar as suas aulas. Imaginem, por hipótese, um trabalhador que tem o horário de trabalho concentrado da parte da manhã, tem também o horário escolar concentrado da parte da manhã, não é possível fazer esse horário de trabalho ajustado, portanto, a solução será o empregador dispensar o trabalhador para, digamos, frequentar as aulas e o trabalho letivo. Daí a importância de o trabalhador fornecer ao empregador o comprovativo do horário escolar. Só com o horário escolar é que se conseguirá aferir se é possível fazer o ajustamento do horário de trabalho ou quais as horas em que terá o empregador de dar dispensa ao trabalhador para efeitos da frequência das aulas. Porém, a dispensa para frequentar as aulas tem um limite horário, e esse limite horário depende do número de horas, do período normal de trabalho semanal. A dispensa de trabalho para a frequência das aulas pode ser usada pelo trabalhador estudante de uma só vez ou de forma fracionada. E tem então a duração máxima consoante o período normal de trabalho. O trabalhador estudante terá direito a 3 horas semanais se tiver um período de trabalho semanal igual ou superior a 20 horas e inferior a 30. Terá direito a 4 horas semanais de dispensa para a frequência das aulas se tiver um período de trabalho semanal igual ou superior a 30 horas e inferior a 34 horas. Terá direito a uma dispensa de 5 horas semanais se tiver um período de trabalho semanal igual ou superior a 34 horas e inferior a 38 horas, ou um período máximo de 6 horas semanais para dispensa para frequentar as aulas, se tiver um período de trabalho semanal igual ou superior a 38 horas. Ou seja, mais uma vez esta ideia. Primeira solução, ajustar-se o horário de trabalho ao horário escolar do trabalhador. Não sendo possível, dispensa-se para frequentar as aulas com estes limites de número de horas semanais que aqui acabei de referir. Outra situação, a questão das faltas para a prestação de provas de avaliação. Uma coisa é o tempo que o trabalhador necessita para se deslocar para o estabelecimento de ensino e assistir às aulas. Outra coisa diferente é as faltas que o trabalhador terá de dar ao trabalho para prestar avaliações, fazer testes, apresentar trabalhos no estabelecimento de ensino. O trabalhador estudante pode faltar justificadamente por motivo de prestação de prova de avaliação nos seguintes termos: no dia da prova e no dia imediatamente anterior. No caso de provas em dias consecutivos, ou de ou de mais do que uma prova no mesmo dia, os dias imediatamente anteriores são tantos quantos as provas a prestar. Incluem-se nesses dias os dias de descanso semanal e os feriados. As faltas não podem exceder 4 dias por disciplina em cada ano letivo. Ou seja, trabalhador, estudante tem direito a estas faltas justificadas para prestação de provas de avaliação com estes limites: o dia da prova e o dia anterior. No caso de provas em dias consecutivos ou mais do que uma prova no mesmo dia, os dias anteriores são tantos quanto as provas, mas se apanhar aqui algum feriado ou algum fim de semana, estão também incluídos nesses dias. E as faltas não podem então exceder 4 dias por cada disciplina em cada ano letivo. Mais direitos do trabalhador estudante.
O trabalhador estudante não está obrigado a prestar trabalho suplementar, as chamadas horas extra. O trabalhador estudante tem direito a marcar o período de férias de acordo com as suas necessidades escolares, podendo gozar até 15 dias de férias intercaladas, na medida em que tal seja compatível com as exigências imperiosas de funcionamento da empresa. Ou seja, há aqui uma flexibilidade acrescida para o trabalhador estudante proceder à marcação das suas férias de acordo com as necessidades escolares. O trabalhador estudante tem ainda direito, em cada ano civil, a uma licença sem retribuição com a duração de 10 dias úteis seguidos ou intercalados. Como veremos já de seguida, para que o trabalhador estudante tenha estes direitos que acabei de referir, é necessário que cumpra a cada ano os requisitos para ser considerado o trabalhador estudante, nomeadamente a questão do aproveitamento, que veremos já de seguida. Quanto à cessação dos direitos do Estatuto de Trabalhador Estudante, quando é que o trabalhador estudante deixa de ter estes direitos que acabei de referir? O direito a horário de trabalho ajustado, ou a dispensa de trabalho para frequência de aulas, a marcação do período de férias de acordo com as necessidades escolares ou a licença sem retribuição, cessa quando o trabalhador estudante não tem aproveitamento no ano em que beneficie desse direito. Ou seja, se no ano em que o trabalhador estudante se encontra não obteve aproveitamento, cessam estes direitos: o direito ao trabalho ajustado, ao horário de trabalho ajustado, à dispensa para a frequência de aulas, à marcação das férias de acordo com as necessidades escolares, à licença sem retribuição. Os restantes direitos, por exemplo, a dispensa ou a falta justificada para as provas de avaliação, a dispensa de prestar trabalho suplementar, cessam ou só cessam quando o trabalhador estudante não obtenha aproveitamento em 2 anos consecutivos ou intercalados. Portanto, temos aqui 2 fases em que os direitos do trabalhador estudante se desvanecem, digamos assim. Há direitos que cessam de imediato, logo que não se verifica o aproveitamento do trabalhador estudante, nomeadamente o direito ao horário de trabalho ajustado ou à dispensa para a frequência das aulas, e há outros que só cessam quando falte o aproveitamento escolar em 2 anos seguidos ou intercalados. São eles a dispensa para prestar trabalho suplementar, por exemplo, a dispensa para provas de avaliação. Constitui também motivo para a cessação dos direitos do Estatuto de Trabalhador Estudante as falsas declarações relativamente aos factos de que depende a concessão do Estatuto. Pense, por exemplo, nas falsas declarações em matéria de aproveitamento escolar. O trabalhador presta falsas informações quanto ao aproveitamento escolar à sua entidade empregadora. Cessa de imediato o Estatuto e os direitos decorrentes do Estatuto do Trabalhador Estudante. Presta falsas informações quanto ao seu horário letivo. Mais uma vez, falsas declarações implicam a cessação imediata dos direitos decorrentes do Estatuto do Trabalhador Estudante. Há uma norma, digamos assim, uma norma mais geral e mais lata, que prevê que o empregador deve possibilitar ao trabalhador estudante a promoção profissional adequada à qualificação obtida, não sendo, todavia, obrigatória a reclassificação profissional por meio e efeito da qualificação. Ou seja, por um lado, o empregador tem este dever de potenciar a promoção profissional do trabalhador, adequada à qualificação profissional que ele obteve com a manutenção dos estudos, mas não é obrigatória, não é um efeito imediato de uma coisa de outra, não há aqui uma relação causal necessária, a reclassificação profissional por meio e efeito da qualificação. Terminamos então a parte relativa ao Estatuto do Trabalhador Estudante.
que vem já na sequência daquelas normas gerais da formação que decorrem do Código do Trabalho. E queria deixar-vos só aqui uma breve nota quanto a duas medidas do Instituto do Emprego e Formação Profissional no âmbito da formação profissional e que podem ter aplicabilidade ou das quais podem beneficiar as empresas neste âmbito, neste contexto da formação profissional dos trabalhadores. Uma delas é a medida de formação-emprego mais digital. Esta empresa visa a formação e requalificação na área digital de trabalhadores e empresas e de entidades da economia social, contribuindo para fomentar a respectiva transformação digital destas entidades empregadoras. Ou seja, esta medida mais voltada para a economia digital, mais voltada para a transformação digital das entidades empregadoras, potenciando, por um lado, a melhoria das competências e das qualificações individuais de cada um dos envolvidos no projeto de formação profissional. Temos então aqui uma medida de potencializar, que visa incrementar a formação digital e, digamos, os conhecimentos dos trabalhadores nesta matéria. Quem é que pode aceder a esta medida? Trabalhadores, independentemente do seu nível de proficiência digital, de entidades empregadoras, sendo prioritários trabalhadores que participem nos processos de transformação digital ou organizações do setor da economia social, com baixos níveis de proficiência digital, em risco de desemprego decorrente do impacto da introdução das tecnologias e do sexo subrepresentado na profissão exercida. Ou seja, esta medida abrange os trabalhadores de entidades empregadoras e define aqui, digamos, trabalhadores prioritários, digamos assim, aqueles que estão envolvidos nos processos de transformação digital, os que têm mais baixo nível de proficiência digital e, portanto, necessitam de mais conhecimentos, estão mais carentes desses conhecimentos digitais, ou aqueles que se encontram em risco de desemprego decorrente da introdução das tecnologias, ou seja, pessoas que têm aqui um déficit do conhecimento digital, colocado aqui entre aspas, e que, portanto, necessitam dessa formação acrescida para estarem mais capacitadas e inseridas no mercado de trabalho. Quanto aos apoios no âmbito desta medida emprego mais digital, há lugar ao apoio à alimentação, igual ao dos trabalhadores das funções públicas, para os casos de formação em horário pós-laboral e com 3 ou mais horas por dia. Há também lugar a um seguro de acidentes pessoais, no caso em que a formação decorra em horário pós-laboral. Digamos assim, uma outra medida do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, no âmbito da formação profissional e com este intuito de capacitar os trabalhadores para o mercado económico e para uma maior produtividade, conhecimento, que gera uma maior projeção das entidades para as quais trabalham, é este programa Trabalhos e Competências Verdes. Isto surge, digamos, surge associada à transição para a eficiência energética e, portanto, este programa de Trabalhos e Competências Verdes visa a formação profissional e a requalificação de trabalhadores cujas entidades empregadoras foram direta ou indiretamente afetadas pelo aumento dos custos da energia. E visa também desempregados, tendo em vista a prevenção do risco de desemprego, a promoção da manutenção dos postos de trabalho e o estímulo à criação de novo emprego, no âmbito da aceleração da transição e eficiência energética. Ou seja, esta medida visa essencialmente colmatar, de certo modo, o impacto do aumento dos custos da energia e esta ideia de transição para a eficiência energética. Quais são os requisitos de acesso? Ou seja, trabalhadores ou empresas
podem beneficiar deste programa Trabalhos e Competências Verdes. Trabalhadores das empresas e de outras entidades empregadoras afetadas direta ou indiretamente pelo aumento dos custos da energia e desempregados com idade igual ou superior a 18 anos inscritos no IFP. Que apoios decorrem desta medida? Temos apoios quer para os trabalhadores, quer para as empresas. Para os trabalhadores, o apoio à alimentação, mais uma vez, igual ao dos trabalhadores em funções públicas. No caso de se tratar de formação pós-laboral e com 3 ou mais horas por dia, e também um seguro de acidentes pessoais para formação em horário pós-laboral. Para as empresas, tem um apoio extraordinário no valor equivalente a 50% do indexante dos apoios sociais por trabalhador abrangido. As informações sobre cada uma destas duas medidas têm um âmbito de aplicação mais específico no âmbito da formação profissional, e foi por isso que as trouxe hoje aqui. Os detalhes destas medidas, condições de acesso, valores, procedimento para elas recorrer, encontram-se disponíveis no site do IFP e, portanto, caso alguma das vossas empresas esteja em condições ou tenha interesse em aceder a um destes programas, a uma destas medidas, encontrarão lá toda a informação necessária para verificarem se cumprem os requisitos e as condições para beneficiarem destas medidas.